para conversarmos um pouco sobre o que o Livro dos Espíritos vem trazendo dos ensinamentos do Mestre Jesus. As perguntas, elas trazem um tema sobre as pluriexistências da alma, ou as transmigrações da alma. O que a gente vai ver neste capítulo é justamente a confirmação desse nosso lema, que não é nada novo, mas é que às vezes fica escondido por causa de outros interesses. A necessidade da nossa reencarnação. O que é a transmigração da alma? É o nosso espírito ter que, por algumas vezes, N vezes, ter que ir em outros corpos. O que a gente chama de reencarnação. Ou seja, nós somos eternos, esse é um processo bem natural, e estamos neste momento em uma experiência física. Nesta experiência física. Esta experiência física é a experiência que conta a literatura, é a nossa melhor experiência, no sentido de evolução. Ou seja, o que é que a gente vai conversar neste processo? É que nós estamos em um processo de andamento, em um processo de crescimento. E para que isso seja possível, nós temos que encarnar, reencarnar, ir e voltar. Essa é a informação, que não é uma informação que deveria ser muito difícil de se entender. Na antiguidade, a reencarnação ela já era algo falado. Só que nós tivemos interesses nesse processo histórico. E lá pela Idade Média, quando a gente vai ter o Concílio de Nicéia, o que foi o Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia foi uma decisão, uma assembleia, onde precisava organizar a famosa Igreja Católica Apostólica Romana. Criar dogmas, criar regras, criar evangelhos, o que deveria ser, o que não deveria ser. E nesse momento a reencarnação não foi pautada como algo que pudesse ser divulgado entre as pessoas. O interesse mundano. Ora, se a reencarnação ela continuasse a ser colocada como pauta, naquele momento a instituição material perderia um pouco de força, porque ela era o único meio de salvação. E, sendo o único meio de salvação, ela teria o seu poder mundano, o seu poder mais material do que espiritual. Enfim, mas a reencarnação, ela não é algo que foi novo, como eu disse a vocês. Os antigos já tinham esses conceitos. Kardec, quando ele vai fazer a sua decodificação sobre a inspiração dos espíritos, ele vai confirmar aquilo que já era dito até por Jesus, confirmando o que Jesus disse. Jesus disse assim: ainda não é o momento de saberes de tudo. Chegará o Espírito de verdade que contará mais informações para vocês. E essa informação veio chegar 19 séculos depois. 1857 vai ser o Livro dos Espíritos, 19 séculos depois da vida do Cristo. Então, a nossa referência temporal, ela não é a mesma referência espiritual. Para a gente, 19 séculos é muito tempo, mas está tudo dentro de uma programação. Tudo é programado, tudo é regido por uma ordem e segue uma sequência. Nós estamos no estágio agora, no século XXI, em que a Terra está mais ou menos na metade do seu processo. A literatura nos diz, espírita, que nós temos 5 etapas para que a gente tenha a analogia de uma vida, uma única vida, colocando como uma referência uma vida de 70 anos. Uma referência a 70 anos estaria 35, 33 anos. Mais ou menos, ou seja, a Terra está num processo evolutivo, passando um pouco da metade. O que quer dizer isso?
quer dizer isso que a gente deve estar em relação à vida espiritual ainda na adolescência. Ainda na adolescência. Vamos atingir outros patamares. Como é que a gente transforma isso numa realidade? Através das nossas idas e vindas, das nossas reencarnações, ou das nossas migrações ou transmigrações. O espírito, ele é criado de forma primitiva, totalmente materializado, onde prevalece o instinto. Ao longo desses milhares de anos e ao longo de milhares de encarnações e reencarnações, o aprendizado desse espírito, que somos nós, ele vai se depurar, ele vai se transformar em um ser que vai ficar cada vez mais melhorado. Por isso que quando a gente disse assim, a nossa encarnação agora é a mais importante, e a gente vai ver por causa dessa transformação de prova e expiação para regeneração, mas além de ser uma importante reencarnação nesse momento de transição planetária, é o nosso melhor momento. Então, se a gente fosse fazer um ato reflexivo, consciente, sem paixões, e colocar todas as nossas virtudes e os nossos desafios, quantos desafios nós ainda precisamos melhorar? Quanto de orgulho, quanto de vaidade, quanto de ambição, quanto de egoísmo ainda está em nós? Nós estamos em um processo de transição. O que a gente já tem é a consciência que esbarra numa trajetória muito maior de experiências extremamente egoístas, experiências extremamente individualistas. Mas nós já estamos nos conscientizando que é necessário se transformar. Ou seja, a cada nova existência, a cada nova experiência, nós vamos melhorando. Isso não é um passe de mágica, isso é um processo. A gente vai ver que nas perguntas, eles vão comentar sobre esse tema, e uma das perguntas diz assim, em uma única vida você consegue atingir a perfeição? Não. É uma resposta lógica. Por que não é uma pergunta que não seja lógica? Por quê, pessoal? Porque a gente precisa, paulatinamente, aprender. O aprendizado é uma longa estrada. E a gente tem essa consciência, a gente absorve essas informações e a gente resolve melhorar. Só que quando a gente resolve melhorar, a gente precisa estar aqui ou em outro local, não necessariamente na Terra. Existem, enfim, aí um N número de orbes onde as humanidades elas estão evoluindo. Todos estão evoluindo. É a lei do progresso. Tudo progride, tudo está em movimento, tudo vibra, como dizem os físicos, tudo vibra, tudo é átomo, mas tudo está em progresso, tudo está evoluindo. Ou seja, nós também estamos evoluindo individualmente e o conjunto de individualidades também evolui. Nós somos um conjunto de individualidades encarnadas no Brasil. E por que a gente está encarnado no Brasil? Tem um propósito. O Brasil é um país que é a pátria do Evangelho. A espiritualidade já disse. Tem um projeto para este país, para um futuro, não um futuro materializado como nós conhecemos, que ainda prevalece. Um futuro onde a força vence, a materialidade ainda vence. Perceba que hoje, quando a gente diz assim, a nação que domina o mundo, não é pela sua espiritualidade. Enfim, não precisa ser espírita, mas a espiritualidade é o ato de você ter empatia, preocupar com o outro, enfim. Mas, mesmo sendo cristão, ou cristãs, a maioria dessas nações, elas não aplicam o que o Cristo disse. Porque se eu tenho a vontade, a ambição de dominar um outro país, de tomar as suas riquezas, de fazer guerra com eles para tomar os seus bens. Enfim, vence-se pela força. Mas que força é essa? Força física, força bélica, não muito diferente do que foi na época de Jesus. Os romanos, por exemplo, eram
os povos mais fortes daquela época. Fortaleza em quê? Em força material, bélica, exército, pelo medo, e não pelo amor, não pela caridade. Enfim, ao invés de fazer guerra com o país, ajudasse esse país no que ele precisasse, não se colocasse muros, não expulsasse aquelas pessoas que estão naquele país, ajudasse. Por quê? Porque são muitas riquezas produzidas, tem muito bem produzido, e que se fosse bem dividido, não daria problema para ninguém, todo mundo viveria muito bem. Mas é o egoísmo de cada um que, somados, fazem uma nação. É este egoísmo de querer mais para si, só para si, e não olha para o próximo. Aqui no nosso país mesmo, é um dos países com maior desigualdade. 10% das riquezas materiais estão nas mãos de 90% das pessoas. 10% da riqueza está na mão de 90% da população. E 10% da população tem 90% da riqueza. É desigual. Aí olhar para trás, eu estava vendo uns anúncios de jornais, isso tem num site chamado Hemeroteca Digital, com H, você bota lá, Hemeroteca Digital. Tem os jornais do país todo, aqui tem Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco. Você vai lá na Hemeroteca Digital e vai ver os jornais, porque hoje praticamente não tem mais o jornal de papel, mas até 10 anos atrás, tinha os jornais de papel que você comprava na banca de revista. Os jornais do século XIX e do século XVIII, com anúncios de vendas de seres humanos. Vendem-se negras, negros, negrinhos, negrinhas eram os termos. Era um objeto, um ser humano visto como um objeto. E era tido como algo comum. A sociedade ali não achava aquilo incomum. A sociedade, na sua maioria, usava-se daquele ser humano como uma coisa, como um objeto que fosse comercializado. Vida que era comercializada, vida que era tirada da sua família. Ali eles eram afastados, cada um ia para um canto, eram separados dos seus entes amados e eram vistos como coisas. Ou seja, há tão pouco tempo atrás. Esta é a humanidade. Só que ela avança. Não temos mais no Brasil e nos países, oficialmente, a escravidão. Tem o racismo na prática. Nem na lei tem mais. É proibido, é um dos crimes onde o ordenamento jurídico mais vai lá com força na punição, na sanção. Ainda tem nas atitudes. E aí, quando acontece um racismo, você vai, faz uma queixa, entra com um processo judicial e aquela outra pessoa vai responder um processo. Mas outrora isso era naturalizado, não só no Brasil, como em outros países. Ou seja, esses costumes que estão ligados aos instintos, que estão ligados ao egoísmo, estão também ligados a uma infância espiritual. E esta infância espiritual, ela acontece por quê? Porque todos os espíritos não nascem como nós estamos agora. Nós aqui, seres humanos, que somos dotados dessa capacidade de racionalizar, a capacidade de pensar, de fazer divisões, nós estamos num caminhar, mas a nossa origem foi feita primitivamente. Esse termo primitivamente quer dizer assim, criado basicamente instintivo, como se fosse um animal, digamos assim. Nós somos animais, mas o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de racionalidade. Nós fomos criados de maneira primitiva e com as nossas capacidades e da bondade de Deus de a gente reencarnar, a gente vai seguindo esse processo. Na Terra, como exemplo, se estamos entrando no terceiro estágio, o segundo estágio é a prova e expiação, o primeiro estágio é essa vida primitiva. Na Terra, a gente pode trazer assim, os espíritos que viviam na famosa época dos homens das cavernas. Os homens das cavernas estão naquele primeiro momento, que é o primeiro momento primitivo. E esse primeiro momento
primitivo também tem hierarquias. Vai passando períodos evolutivos dentro desse mesmo período. Que aí a ciência vai chamar de teoria evolutiva ou teoria darwinista, que Darwin vai tentar trazer a explicação científica desse processo, que é o evolucionismo. Se você for pegar o atual mais antigo, que é o Australopithecus, ele é datado de 3,5 milhões de anos. E o mais recente, que é o Homo sapiens, que é a nossa, segundo a ciência, descendência, são 500 mil anos. Ou seja, do Australopithecus ao Homo sapiens, você tem 3,4,5 milhões de anos entre eles. Pode ser que a ciência ainda descubra um antepassado mais antigo do que esse, mas esse é no momento mais antigo, 3,5 milhões de anos dessa vivência. O planeta Terra, diz a geologia, ela tem 4,5 bilhões de anos. O intervalo do planeta Terra ser criado, isso é materialismo científico. Isso é que os cientistas estudam e trazem como informação. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra. A existência humana tem 3,5 milhões de anos. Perceba que é 4,5 bi para o planeta e 3,5 mi para os seres humanos. Para a vida humana até a nossa existência, são 3,5 milhões de anos, que dá mais ou menos 2% do tempo do planeta Terra. Ou seja, a nossa experiência aqui, perto da existência desse globo, é muito pequena em termos relativos. E há 4,5 bilhões de anos, quando esse planeta foi feito pela teoria do Big Bang, que é a teoria científica, já tinha gerenciamento, já tinha organização para que isso acontecesse. E quem comanda isso? Jesus. Então, queridos irmãos, só fazendo um pouquinho de analogia, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era o comandante deste planeta. Até quando a gente atingir o último grau, que é de espírito superior, de espíritos crísticos, tem hierarquia. Vai ter as hierarquias quando a gente atingir a perfeição. Nós atingiremos a perfeição. Essa é a mais importante das informações. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, seres perfeitos, é esse capítulo que Jesus vem trazendo quais são os caminhos para que a gente seja perfeito. Orar pelos inimigos, fazer bem àqueles que nos perseguem, são valores que ele nos trouxe há 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. E que é tão difícil de aplicar. Ele dá a trajetória, como a gente vai atingir a perfeição. Atingir a perfeição é amar o próximo incondicionalmente. Nós temos isso de forma teórica, mas quando a gente vai para a prática, a gente não atinge essa perfeição ainda. Nós estamos em um processo. E a cada vida cronológica, orgânica, a gente vai sedimentando, vai colocando um tijolo a cada vida dessas. A gente vai aprendendo, vai melhorando. Na próxima vida, a gente já vai estar com muito mais informações, como a gente está tendo agora aqui. É por isso que Kardec disse amar um ao outro, amar Jesus, amar Deus e instruir-vos, e estudar. Kardec era professor, minha gente. Kardec era pesquisador. E, como pesquisador, ele fez a pesquisa sobre as mesas girantes. E ele não era favorável, ele já tinha uma predisposição. Ele queria provar, a hipótese dele era mostrar que aquilo era falso. O que o pesquisador faz? Uma pergunta da sua pesquisa e vai olhar lá os dados. Ele já tinha uma predisposição de achar que aquilo ali era charlatanismo. E foi quando ele descobriu que era verdade. A hipótese dele foi refutada, porque a hipótese dele era que aquilo era falso. Aí, a partir daquele momento, ele aprofundou, mas tudo tinha uma programação e a gente tem a decodificação, para que a gente possa aprender a evoluir, a seguir os nossos caminhos. Enfim, então, quando a gente entende
que estamos nesses caminhares, significa dizer que para atingir a perfeição só tem um caminho. Em termos materiais, é a reencarnação. E em termos morais, é a gente fazer a nossa reforma moral o quanto antes, o quanto mais intensa possível. Cada vez mais que a gente se torna melhor moralmente, a gente diminui aquele download, que é o download desse egoísmo, dessas condições que são inerentes à da nossa própria existência. Nós estamos vindo em um processo milenar, a gente está descarregando esse ser mais materializado, mas essa forma materializada ainda está muito presente em nós, ainda está muito intrínseco, porque cada experiência dessa está aqui no nosso inconsciente, guardado. As informações existem, todas as nossas encarnações, todas as nossas escolhas, e quantas escolhas fizemos, e quantos seres que naquela época a gente não entendia como irmão, a gente prejudicou em nome de uma ambição, em nome de uma materialidade, em nome de uma guerra, para que eu ficasse mais famoso, mais rico, mais poderoso. Milhares e milhares de situações que nós fizemos. Mas a lei de causa e efeito, ela é uma lei inegociável. O que faz, vai ter que prestar conta. E quando a gente tem que prestar conta, a gente precisa recompor aquele equívoco. E como é que a gente recompõe aquele equívoco? Voltando para uma encarnação. E com quem? Com todos aqueles que nós nos equivocamos. Imagine um cenário. Eu preciso me recompor, já foi debatido na espiritualidade, eu aceitei todo um trabalho de uma equipe espiritual para fazer o convencimento daqueles dois elementos, e eles se convencem e resolvem se tornar amigos, resolvem se tornar afetivamente em compatibilidade. Aí como é que eles vão fazer essa volta, digamos assim, se um nasce no Brasil e outro nasce em Hong Kong? A espiritualidade vai dar um jeito de eles se encontrarem, mas fica com poucas oportunidades de encontro. Precisa sedimentar novamente. Aí o que é que vai acontecer? Vem como uma filha, vem como um filho, magneticamente, 9 meses, 40 semanas. Ainda é pouco, mesmo sendo muito. Eu sei o que é uma gestação, porque também sou pai e quando está grávida, minha esposa ficou grávida, eu fiquei grávido com ela também, né? Os dois lá juntos, semana por semana, contando, parece uma eternidade, mas a cada dia a simbiose, é aquele chute, é aquela mexida. Minha filha é Mariana, o nome dela. Às vezes Mariana queria dormir, aí não mexia muito, a gente ficava preocupada. Porque Mariana é danada, né? Até hoje, não para. Não, parece que é de outro mundo, e é, né? Então, não para. E quando ela ficava assim, mexer, a gente ficava aperreada. Aperta aí, toca aqui, faz assim, filha, acorda. Aí ela mexia. Aí, mexer. Então, veja, está criando magneticamente ali uma simbiose. Uma simbiose química, sentimental. Por quê? Porque não é por acaso que está vindo. Ali, a gente não vai procurar saber, né? Porque se de repente o equívoco for de grande porte, a gente pode sair dessa fase e ficar meio com a cabeça complicada. Então a gente não procura. Mas veja, está todo um encantamento, 40 semanas. Aí vai, estoura a bolsa e corre para a maternidade. E aí, pai, você quer ver? Quero, eu sou forte. Fazendo como se fosse um coach, eu sou forte. Quando a primeira vez que eu fui olhar, começou a dar uma vertigem assim, ó. Aí eu não sei se era médico, já estava tonto. O senhor está passando mal? Eu digo, tô.
Aí me colocou numa salinha e eu lá mentalizando, eu tenho que assistir, eu vou assistir, repetindo. Eu consigo. Aí me levantei ainda, não muito recuperado. Aí fui ver o parto. Quando eu fui lá, de novo, a tontura, aí fiz o mesmo processo. Na terceira vez eu consegui. Eu vi o nascimento. Foi parto normal. Entendam a magnitude dessas circunstâncias. E aí vem o lado paternal, de proteção, de carinho. Esse amor que é criado já é uma estratégia muito importante. Para quê? Para que a gente possa ter um sentimento, a gente possa ter a nossa relação já afetiva, devido à necessidade daqueles espíritos se entrarem em harmonia. Entenda, as nossas necessidades atuais, o que nós estamos vivenciando hoje, é tudo planejado pelas nossas necessidades. As nossas necessidades, elas foram debatidas, conversadas por nós mesmos. Nós aceitamos o nosso plano, nós aceitamos a nossa família, nós aceitamos os nossos parentes, os nossos trabalhos, o nosso país, a condição social que nós estamos. Enfim, por que isso? Porque nós hoje vivenciamos o resultado, a resultante dos nossos atos passados. Para não dizer que isso é apenas uma fala, eu vou dar algum exemplo aqui na literatura. O mentor de Chico, que agora inverte, né? Chico desencarna e Emmanuel vem na encarnação para Chico ser o seu mentor. O mentor de Chico, ele trouxe uma contribuição muito importante, que através de Chico ele pôde trazer as obras, tanto é que Chico disse, olha, nada é meu aqui, eu só sou o intermédio. O mentor de Chico, ele foi político em Roma, como a gente falou aqui, né? Então, quanto mais antigo a gente está voltando a encarnações passadas, você vai instintivamente muito mais materializado, muito mais ligado ao egoísmo, à ambição, à riqueza. Por isso que Jesus disse, olha, procurai a porta estreita, a porta larga é mais perigosa. E é, de fato, você termina se envolvendo naquelas circunstâncias de riqueza, de status, de poder, aí você equivoca. Aquele cidadão romano, ele tinha um conhecimento intelectual bastante avançado, no entanto, o egoísmo prevalecia. Aquela vivência dele era para ser uma vivência onde aqueles conhecimentos jurídicos, aquela posição de senador, transfigurasse para as pessoas leis, ideias públicas que melhorassem a vida das pessoas. Mas ali ele estava envolvido pelo poder, pelo ego, pela vaidade. Então, ele vai ter que ter uma experiência posterior, onde ele vai passar dificuldades, ele vai se tornar um escravo. Por quê? Porque a lei de causa e efeito. Mas isso não é uma punição, isso é pedagógico. Por que é pedagógico? Porque faz com que você reflita, vá buscar as causas daquele infortúnio. E como nós somos dotados de inteligência, diferentemente essa inteligência racional que faz a gente refletir, o que é que a gente vai chegar? A um novo conceito, a um novo paradigma, uma nova ideia. E esta transformação é que faz a gente evoluir. Então, a beleza do processo é que nós não somos perfeitos de imediato à nossa criação. Nós somos imperfeitos e vamos, através deste contato, desta vivência, em N vezes, muitas vezes, nós vamos nos descobrindo, vamos aprendendo, vamos nos reconhecendo que todas as escolhas ligadas à materialidade, todas as escolhas ligadas ao egoísmo, nos trazem consequências dolorosas. Aí
termina, como se dizia na época da escola, aprendendo por osmose. Termina aprendendo por osmose. Ou como se diz assim, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. A gente vai ter que reconciliar através dessas provas, dessas expiações. No mundo onde não tenha mais provas e expiações, as doenças diminuem, ou praticamente não tem doença, estou dizendo os graus, né? Terceiro, quarto, quinto. Por quê? Porque as doenças também fazem parte dessa pleiade de necessidades para que a gente se reorganize, para que a gente se compreenda melhor. Aquilo que a gente fez com o outro, a gente pode, através dessa imagem do nosso perispírito, numa encarnação a gente precisar ter essa experiência. Não é punição. Mas à medida que o planeta e os espíritos evoluem também as descobertas, as vacinas, que vão diminuindo esse sofrimento. Por quê? Porque tudo segue uma lei, tudo segue um progresso. Essa ideia do progresso é muito importante para a gente entender que é uma conjuntura de situações onde estas conjunturas de situações estão grudadas, estão elencadas na necessidade da reencarnação. E a encarnação é que o texto vai falar de transfiguração, ou transmigração progressiva. Eu vou voltar aqui na pergunta 190, só para que a gente possa... 189. Vou voltar só para a gente elencar com a 191, que foi a do dia de hoje. A 189 diz assim: desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da sua plenitude de faculdades, ou seja, foi criado, ele já desfruta da plenitude. Perceba aqui que ele está colocando a adjetivação, plenitude, ele é pleno nas suas faculdades. Ora, pelo que a gente já discutiu aqui, a lógica da resposta deve ser que não, porque se ele é criado de forma instintiva, primitiva, ele vai atingir essa plenitude com as reencarnações, com as necessárias vindas e idas. Aí responde: não, o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. É pouco a pouco que sua inteligência se desenvolve. Então, trazendo aqui como uma analogia os homens pré-históricos, um dos elementos que a ciência explica que foi muito importante foi a descoberta, o uso do fogo. O uso do fogo no sentido de ele se protegeu, mas ele passou a cozinhar mais carne, usar mais carne. Segundo a ciência, o uso do alimento da carne, da proteína, foi um dos facilitadores desse desenvolvimento intelectual, da revolução do boom que vai dar entre este homem que era praticamente dominado pela natureza, até ele atingir a forma Pithecanthropus erectus. Este processo são 2 milhões de anos, em que ele literalmente vivia em cima de árvores. Por isso que segundo a ciência, até a forma corporal era mais quadrúpede do que bípede. Por quê? Porque ele não usava muito, ele não se deslocava bastante. Ele se alimentava mais de frutas e uma outra oportunidade, quando aqueles animais mais ferozes deixavam um pouco de carne, eles se arriscavam, desciam para comer e voltavam para as árvores. Esse processo da saída, basicamente, de uma vida em árvore para Pithecanthropus erectus, quer dizer, homem em pé, o termo Pithecanthropus significa dizer, foi quando ele atingiu a forma bípede. Ele atingiu 2 milhões de anos. Ou seja, é uma forma extremamente primitiva que pode ser analogicamente mostrado aqui. O espírito, ele atinge a sua plenitude? Não, ele vai se desenvolvendo
pouco a pouco. No início, ele quase não tem consciência, ele vive instintivamente. Ou seja, fazendo essa analogia do nosso planeta, eu acredito que fica até fácil da gente entender essa pergunta. Com o passar do desenvolvimento, ele vai atingindo outras habilidades, até a forma que é a forma Homo sapiens, que é o homem sábio, o homem com sapiência, o homem com inteligência. Daí, de 500 mil anos para cá, somos nós. Já tem comprovações desde 1998, testes de DNA, que fizeram em fósseis dos homens sapiens e do homem anterior, que é o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele tem esse nome porque o seu fóssil foi descoberto na Alemanha, em Neander, uma região da Alemanha. E segundo esses testes científicos, esse homem não tem compatibilidade genética conosco. É a prova científica da nossa origem, da nossa ancestralidade. Esse homem de 500 mil anos, ele já tinha mais habilidades. Ele era mais alto, ele tinha capacidade melhor de se comunicar entre eles, mesmo através de gestos, já tinham mais facilidade para caça, as suas armas eram mais desenvolvidas do que o homem de Neandertal, e eles coexistiram. Houve uma forte época de geleira na Terra, e eles tiveram que sair para procurar alimentos, e em um determinado momento histórico eles se encontraram. E pela lei da sobrevivência, o mais forte sobreviveu. Essa é a explicação histórica que a gente tem da vitória do Homo sapiens, que deu origem a nós, nesse primeiro momento, que a própria literatura espírita diz que é o momento 1, um momento primitivo. Depois vem o momento 2, vidas de provas e expiações, que estamos terminando essa fase para entrar em regeneração. Pergunta 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Olha aí. Como é que está o espírito, a alma, na primeira encarnação? É o estado da infância da vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. A alma ensaia para a vida. Ou seja, o processo que vai nos fazer atingir cada vez melhores estágios é o próprio processo reencarnatório. É através das nossas existências, das nossas reencarnações, nós vamos evoluindo até atingir essa forma nossa. Como eu disse, nós estamos no melhor dos nossos momentos, enquanto espíritos em formas morais e, enfim. 191. As almas de nossos selvagens. Aqui o termo selvagem tem que se compreender a época. O texto é de 1858 e se utilizava esse termo selvagem. Selvagens para, por exemplo, os nativos, como aqui no Brasil, os povos originários. É só uma questão de etimologia da época. Então, a alma desses selvagens, ou seja, desses seres que estão iniciando a vida espiritual, para que quando se leia esse termo selvagem, não se assuste assim, selvagem, não é nesse sentido, é entender o texto para a época. As almas de nossos selvagens são almas em estados de infância relativa. São almas já desenvolvidas, pois já sentem paixões, ou seja, quando ele já tem um processo evolutivo aqui, mesmo estando em estágio primitivo. Todo estágio primitivo, provas, expiações, regeneração, esses estágios têm os seus estágios dentro de cada um. Ou seja, quando a gente está falando de um prova e expiação, a gente está no final dele. Mas veja, o mundo está ainda cheio de guerra, o mundo está cheio de fome, porque são as atitudes dos homens em relação ao seu livre-arbítrio, mas tem um prazo. É como uma escola, o ano acaba em dezembro, a prova é em dezembro, tem prova final, recuperação, tem 2 turmas que ainda faz a recuperação da recuperação, que é 9º ano e 3º ano, chama prova especial. Ainda tem conselho de classe.
Tem um prazo. Se aquele estudante não atingir, naqueles últimos processos, a aprovação, ele repete a série. Quando a gente diz assim, que a prova e expiação está acabando, é porque tem que acabar, é planejamento. E nós precisamos estar na frequência desse novo momento. Não quer dizer que estar nessa frequência é ser perfeito. O nome regenerar já diz, regenera. Você quer mudar, você já tem a disposição maior em você. Agora, não é de uma hora para outra, contando com poucas vidas que você está disposto a se regenerar, com N vidas que você foi acostumado a ser egoísta, a ser individualista. Então, toda aquela pleia de situações, elas voltam para você. É todo momento você... Eu gosto muito, apesar de ser alegórico, mas é aquela cena que a gente vê em filmes, é principalmente desenho. A pessoa vai tomar uma decisão, aí vem um anjo aqui e faça isso não. Aí vem o outro e diz, faça. Mas essa inconsistência é natural nesse processo, porque a gente está em um processo de transição. E todas as nossas escolhas, elas são pautadas pelo livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é um livre que está ligado às nossas condições psicológicas, nossa psique, as nossas informações internas, aquele ser, aquele espírito que estava e ainda está nessa transição. Portanto, o nosso momento é dizer assim, eu quero me regenerar, mas pode ser que a gente falhe no mundo de regeneração. Não o mal vai acabar na regeneração, mas que vai prevalecer o bem em relação ao mal. Hoje prevalece o mal. O que a gente chama de mal? Aqui dá para fazer uma outra palestra sobre o que é mal e o que é bom, mas vamos para facilitar o entendimento. Só que esse download de mal já diminuiu bastante, perto de outras épocas, da mesma época de provas e expiações. Aqui a gente falou um exemplo da escravidão, que no caso específico do Brasil foram 388 anos de escravidão. Quase 4 séculos de escravidão. Ou seja, mesmo estando saindo de um período que ainda tem muitas coisas que precisam melhorar, nós já avançamos muito. Há pouco tempo atrás, menos de 30 anos, existia um excludente de ilicitude chamada defesa da honra. O que é a defesa da honra? Mas ele era machista, só para o homem. O homem, se porventura assassinasse a sua companheira, ele podia argumentar que foi defesa da honra. Se a gente faz uma pesquisa nos arquivos do judiciário, a gente vai encontrar e existem essas informações, tá? Eu só estou repassando para vocês que existem N processos de absolvição de homens que mataram as suas companheiras porque, porventura, descobriu que ela estava o traindo, aí foi lá e matou, e foi absolvido. Veja que absurdo, hoje não tem mais esse processo. Você não tem a lei da Maria da Penha, entenda que ainda tem muito feminicídio, mas já avançou. Você não tem mais excludentes de ilicitude, você vai responder processo. Tem leis mais duras. O Código Penal inclui leis mais duras quando são leis em relação ao feminicídio. Mas há 30, 40 anos atrás você podia ser absolvido, dizendo que tinha saído traído e estava defendendo a sua honra. Os processos vão mudando, vão evoluindo, vão se tornando melhores, mesmo ainda não estando melhores. Mas é um processo natural. Com o passar dos séculos, daqui a 100 anos, nós teremos situações que hoje a gente ainda se escandaliza, mas daqui a 200, 300, 400 anos é um processo evolutivo. E de agora em diante é muito mais rápido, porque estamos no processo de transição planetária. 191. As paixões são, então, um sinal de desenvolvimento, no sentido, à medida que ele vai saindo daquele momento instintivo e ele começa a desenvolver paixões, aí ele já tem intelecto, ele já racionaliza. Claro que as paixões estão muito mais ligadas ao egoísmo, ao materialismo. Mas ele está dizendo, quando a gente já está transitando para as paixões, isso é um desenvolvimento ou uma evolução? De desenvolvimento sim, mas não de perfeição.
As paixões são um sinal da atividade da consciência do eu, visto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe, ou seja, estão nascendo ainda. Quer dizer que aqui já tem um processo, ele já está com a sua consciência ainda muito materializada, mas essa psique já racionaliza, já tem uma inteligência capaz de fazer essas escolhas. São escolhas que vão trazer causa e consequência, mas já são escolhas mais evoluídas, digamos assim, em relação ao primeiro momento. 192. Pode-se, na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro, sem passar por graus intermediários? Eu falei aqui no começo. Tem uma pergunta que diz assim: será que nessa vida a gente se torna perfeito? A lógica, quando a gente vai falando e vai lendo, é que se isso é um processo, a gente não conseguiria, na atual circunstância, não sendo um espírito de missão, que não é o nosso caso, nós estamos aprendendo. Então a lógica seria que não, mas vamos ver o que a espiritualidade vai dizer, né? Ela vai dizer não, porque o que para o homem parece perfeito está longe de perfeição. Existem qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode ainda compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte a perfeição de sua natureza terrestre, mas não é ainda uma perfeição absoluta. A explicação nossa aqui, lembrando que é um dos livros, que é o livro dos Espíritos, mas na literatura espírita a gente tem a informação de que nós estamos em lei do progresso. O próprio livro dos Espíritos fala sobre a lei do progresso, e que tudo é um progresso, que a gente vai passando esse processo. A gente tem uma tendência de achar que a referência temporal é essa existência nossa. Essa existência nossa não é a referência temporal. No começo da palestra, eu falei aqui que só do intervalo do Cristo para a informação que ele vai dizer, que vai chegar novas informações que o Espírito de Verdade vai trazer, são 19 séculos. Então veja que a nossa referência de tempo é uma referência um tanto diferente. E para finalizar, 193. Um homem numa... Deixa eu ajeitar aqui, tá? 193. Um homem numa futura existência pode descer mais baixo do que na atual? A resposta, vou repetir, tá? Um homem numa futura existência pode se descer mais baixo do que atual? A resposta, como posição social, sim. Como espírito, não. A gente tem a informação de que o espírito ele pode até estacionar. Vida social. Aí a encarnação, eu dei um exemplo aqui de Emmanuel, acostumado a todo o processo de riqueza, de poder, senador romano importante, com contato direto com o imperador. Aquele conhecimento que era para servir ao próximo, e a gente pega fora da caridade não há salvação, ele usou para benefício próprio. Ego, indivíduo. Ou seja, aquela experiência trouxe para ele uma consequência que ele precisou ter o antagônico. Ele precisou ter a ausência de todas essas informações materiais para que acendesse uma luz nele. Mas todo aquele intelecto, toda aquela informação, ele não se perde. Todo o nosso tempo que a gente tiver, que for para estudo, para leitura, isso não se perde. Pode se perder outras coisas, pode se perder um emprego, pode se perder um cargo, pode se perder todas as informações materialmente podem ser perdidas, mas o teu conhecimento ele não se perde. E isso fica dentro da gente ad eterno, é para uma eternidade. Essas informações terão que ser usadas para ajudar o próximo. Chegou um momento em que este ser humano, este espírito que nós somos eternos,
usou da sua inteligência. Vou dar um exemplo aqui, com mais de uma centena de livros, de informações que Chico Xavier vai psicografar e que são tão importantes para a nossa evolução espiritual. Perceba que toda aquela informação que naquele momento ele não usou para o público, para as pessoas que mais precisavam, ele foi, através do livre-arbítrio, tendo experiências um tanto necessárias, até que ele respondeu a essas informações, a essas situações. Olha, eu tenho que mudar, eu vou melhorar, eu vou ajudar o próximo. É este o momento que vai acontecer, e já está acontecendo conosco. Coisas simples, foi falado aqui, uma sopa, tem a sopa, vem ajudar a fazer a sopa. Nesse momento você também já está contribuindo, já está fazendo a caridade. A informação da pergunta 193 é que a gente não perde como espírito, perde em condições sociais, mas todas as informações continuam as mesmas. A transmigração da alma, ela existe? Sim. Ela é necessária? É. Ela está dentro de que tudo aquilo que a gente vem estudando vem de forma sintética e de forma simples, através da nossa compreensão. Eu ia falar dogma, né, que é uma coisa tão comum falar dogma, mas não é dogma, né? A nossa compreensão do processo reencarnatório. A reencarnação é o meio necessário. A reencarnação é o maior exemplo do amor incondicional de Deus e de Cristo por nós, porque ele reoportuniza. E esse pagamento, digamos assim, para ficar de forma mais prática, é tão baixo perto daquilo que a gente deve. Quando a gente vai fazer uma negociação, tem que pagar juros, paga às vezes o dobro que deve. O amor do Cristo é muito maior do que isso. Quando a gente vai experienciar essas situações pedagógicas, é muito menos do que a gente merece. Mas o amor de Deus é tão grande para nós que ele permite tantas vezes necessárias, mesmo que a gente seja teimoso, mesmo que a gente contrarie a lei do tempo e a cronologia de um planeta feito a Terra, não tem problema, ele vai continuar nos amando, só que a gente vai ter que ir para outro lugar, a gente vai continuar fazendo guerra, que não é a gente, tá? Que Deus quiser que não seja a gente. E progressivamente, um dia, a gente vai sintonizar no amor e por escolha própria retorna ao Pai. Mas este processo reencarnatório, ele é necessário, ele é amor incondicional e faz com que a gente se torne cada vez melhor. É praticar as leis de Deus, é praticar o amor. Nós temos todas as horas das nossas existências oportunidades. É só chegar em casa. E, por incrível que pareça, as melhores oportunidades são as que a gente acha que são as piores oportunidades. Cada vez mais que a gente tem a oportunidade de exercer o amor, a paciência, o perdão, a gente se aproxima cada vez do amor do Cristo. Então, queridos irmãos, eu fico muito agradecido pela oportunidade. O tempo passa muito rápido. A gente queria ficar muito tempo aqui, mas, como disse Emmanuel Pacheco, disciplina, disciplina e disciplina. Muito obrigado, boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus o abençoe, deve nosso abraço carinhoso para o judeu, agradecer aos nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que estão aqui conosco nesta noite, e vamos agradecer ao Pai de Jesus por mais um dia. Por esta noite maravilhosa, estamos aqui em sua casa, vivendo seu Evangelho. Agradecer pelo sol, agradecer pelo perfume das flores, pelo brilho das estrelas, pela natureza que o Senhor nos dá, para que contemplemos a sua beleza e que possamos também ter a beleza da nossa.